Se você é fisioterapeuta e atende pacientes com problema no antebraço, vem comigo que eu vou te dar uma aula para te ensinar a fazer tudo sem medo. Vamos lá. Primeiro, é importante saber que o tema disso que eu vou falar com vocês aqui, né, é antebraço. Então, qual é a localização do antebraço? O antebraço está localizado entre o braço e a mão. Então, esse espaço entre o braço e a mão a gente chama de antebraço. Então, é muito importante que o fisioterapeuta, principalmente, né, consiga evidenciar, né, as articulações, os ossos e a musculatura do antebraço. Dito isso, né, a gente começa a reconhecer que para que o movimento exista, eu preciso de um trabalho, né, que está não somente em um lugar, mas ele está nas articulações, nos ossos e no músculo do antebraço. Pensando assim, é importante, né, eu pensar que existem muitas doenças ocupacionais, né? Eu fiz aqui esse bonequinho para facilitar, né, com a localização topográfica, né, do antebraço, né? O antebraço é o aparelho que está entre o braço e a mão, né? E aí, assim, eu gosto muito de fazer o debate com meus alunos, que existem um grande número de profissões que elas se relacionam com a fisioterapia através do gesto profissional, né? Então, assim, eu posso começar a dizer que existem algumas profissões que provocam lesão por esforço repetitivo, e essas profissões, elas costumam trazer mais problemas para o paciente, né? Então, é mais comum você ter uma pessoa com problemas de tendinite no antebraço, ou uma pessoa com síndrome do túnel do carpo no antebraço, né? Com dores, essas pessoas que têm trabalho relacionado a trabalhos administrativos. Então, você, né, que trabalha muito no computador, eu gosto muito de trazer assim a profissão do professor, né? Eu sou professor da moda antiga, então eu gosto de escrever no quadro, né? Mas muitos professores já não escrevem mais, então isso é um problema que tem que se afastar do professor. Mas imagina aqui comigo, pensa aqui comigo, qual é a posição que o dentista trabalha? O dentista trabalha com os braços assim no ar, né? Esse trabalho com o braço no ar, ele faz com que haja uma sobrecarga do seu membro superior. Portanto, existe um grupo de doenças que elas são mais, elas atingem mais certas profissões. Então, eu posso dizer o dentista, o tenista, o tatuador, o professor, o digitador, são pessoas que tendem a sofrer mais de problemas, tá, no antebraço, tá, do membro superior. Bom, isso é muito importante, mas eu quero, antes de continuar, pedir para que você se inscreva no meu canal, deixe sua curtida. Meu nome é Lincoln Valença, eu sou professor de fisioterapia, especialista e mestre, né, em doenças do corpo humano, algias da coluna vertebral, e estou aqui sempre deixando um pouco de conteúdo para te ajudar a crescer no consultório, ser um fisioterapeuta cada vez mais high ticket, cada vez mais você possa cobrar mais pelo seu paciente. Então, é aqui, né? Para mim, Lincoln, para você conseguir fazer uma reabilitação do antebraço, você tem que saber o mínimo do mínimo possível. Bom, do rádio, eu separei aqui 3 acidentes ósseos que para mim você tem que saber. A cabeça do rádio, o colo do rádio e a tuberosidade radial. Se você não sabe minimamente desses acidentes ósseos, vai te dificultar muito a entender a relação do movimento com o músculo. Da una, eu separei aqui o olecranon, né, por causa da articulação do cotovelo, muito importante. A articulação que só faz movimento em gínglimo, muito importante. O processo coracoide da una e também a incisura troquear. Então, anota essas dicas aí, porque essas dicas vão ser fundamentais para o próximo passo, tá? Como a gente, né, o antebraço, ele se divide em compartimento anterior, esse que vocês estão vendo, e compartimento posterior, esse que estão vendo. Eu fiz aqui também uma listinha para você dar o print aí, ó, e anotar, tá? Então, do compartimento anterior, você tem que saber no mínimo, tá? Eu não estou falando todos, você tem que saber no mínimo isso. Pronador redondo, flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, palmar longo e flexor superficial dos dedos. Já no compartimento posterior do antebraço, esse que eu estou mostrando aqui, você tem que saber extensor dos dedos, extensor lunar do carpo, extensor radial do carpo, extensor radial longo e curto, né? E supinador. Se você tiver essa listinha na sua cabeça, certamente você já está muito mais apto do que muitas outras pessoas a fazer uma reabilitação do membro superior.
Eu preciso ter em mente que para que esse complexo, articulação, osso e músculo funcione, eu tenho que ter a minha inervação ativada. Se o estímulo nervoso não sai do cérebro, passa pelo seu sistema nervoso central, vai pela medula, sai através do nervo e chega no músculo, para que esse músculo se contraia, diminuindo o tamanho e fazendo o movimento articular. Se isso, né, não acontece, por exemplo, movimento de antebraço. Qual é o movimento do antebraço? Ele faz flexão de punho e dedos. Então, quando eu faço flexão de punho e dedos, né, essa região mais perto do cotovelo, né, dessa parte anterior aqui, ó, ela se contrai. E quando eu faço também extensão de punho e dedos, isso também é muito do antebraço. E o movimento puro do antebraço é esse movimento com o cotovelo a 90 graus, você fazer o movimento de prono e supinação, né? Então, quando você bota a mão para cima, você está supinando. Quando você bota a mão virada, espalmada para baixo, você está pronando. Então, o movimento de prono e supinação, se você estiver diante de uma pessoa muito crítica, ela vai dizer que a pronossupinação ela só acontece com o cotovelo a 90 graus. Por quê? Quando você está com o braço estendido e você faz supinação e pronação, perceba que não é só o antebraço que se movimenta. Se você olhar para o meu cotovelo, você vai ver que também existe movimento do cotovelo. Logo, se você vê que meu cotovelo se movimenta para fazer esse movimento, para que o cotovelo se movimente, a cabeça do ombro, ela também roda na articulação glenomeral. Logo, se tem movimento na cabeça glenomeral, não é um movimento puro do antebraço, ele é um movimento do membro superior como um todo. Então, a gente só vai considerar movimento do antebraço, pronto, supinação e pronto. Agora, o que é que gera dúvida? A pronossupinação é simples, a questão é você saber as inserções musculares para definir o músculo, né? Hoje, nessa aula que eu dei aqui para meus alunos, eu fiquei aqui conversando com eles um tempo, né? Seja gentil e veja aqui um membro superior, tá certo? Eu fiquei conversando com eles, né? Aqui esse em azul representa a una, esse em vermelho aqui representa o rádio, tá certo? Em preto representa aqui os tendões, né? E aí eu fiquei um tempão discutindo aqui, né? Que a massa muscular, ela está nessa região do braço. Agora, a ação, ela não acontece no antebraço. Apesar dos músculos estarem no antebraço, a ação dessa musculatura acontece na mão. Isso é um detalhe que muda tudo na tua reabilitação. Então, só pedindo para quem chegou agora, por favor, se inscreve no canal. Eu trago muita informação de valor para te transformar num fisioterapeuta que pode cobrar caro pelos seus atendimentos, porque eu vou te ensinar a trazer resultado para a tua clínica, tá? Então, se a fratura ela é distal, isso quer dizer mais próxima da mão, ou se a fratura ela é proximal, quer dizer mais próxima do cotovelo, isso vai interferir nos grupos musculares que você vai trabalhar. Por exemplo, se a fratura é proximal, eu preciso me preocupar com a flexão do cotovelo, porque a flexão do cotovelo é incentivada pelo músculo bíceps braquial que está no braço. Então, se eu aumento a pressão no rádio, porque eu contraio o bíceps, isso pode interferir na minha remodelação óssea, na fixação, né, na colagem de novo dessa fratura, né? Então, se eu tenho uma fratura distal, né, aqui eu estou representando uma fratura distal na una, eu preciso me preocupar no movimento de flexo, extensão de punho e dedos, porque isso pode interferir no aprisionamento desse osso, né, nessa colagem, né, da fratura, tá bom? Então, eu me chamo Lincoln Valença, sou fisioterapeuta há quase 20 anos e estou aqui para colaborar para que você entenda mais das estruturas do corpo, do funcionamento da anatomia e assim possa se tornar um fisioterapeuta de valor. Você que não curtiu, curte e se inscreve para receber meus vídeos. E se você tem alguma ideia de conteúdo, deixa aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Muito obrigado e até breve!